Boa tarde a todos. Para mim sempre é uma grande alegria estar aqui e estar trazendo os assuntos para vocês, multiplicando um pouco o meu ponto de vista sobre os assuntos que leio e que fazem a diferença para mim. Então, ontem, ao término da palestra que eu tive aqui ontem à noite, me desafiei em fazer 3 palestras, essa é a última. No dia 3 de janeiro eu fiz palestra na quarta-feira, ontem eu fiz uma outra palestra, e hoje eu concluo, são 3 assuntos vinculados, e hoje então eu encerro a proposta daquilo que eu queria passar, e que vai ser também pano de fundo para os 4 encontros de autoconhecimento que acontecerão em janeiro e em fevereiro. Aqui aos sábados. Dia 20 será o primeiro encontro, sábado de manhã. Então, acho que hoje o meu ritmo de fala vai ser diferente do ritmo de fala de ontem, porque ontem ela foi muito conteúdo nessas palestras, então o pedido que eu faço para vocês, e também para quem está em casa nos acompanhando, vejam as 2 palestras. A palestra do dia 3, que fala de regeneração e autoconhecimento, que explica um pouco para a gente o olhar que Vanderlei passa nos livros dele, com toda a orientação de Hermès e Dufaux nas obras, né, que fala de regeneração e a importância do autoconhecimento sobre esse movimento que acontece no planeta, mas que também acontece dentro de nós. A segunda palestra, que foi de ontem, o objetivo era apresentar um caminho, uma proposta que o Vanderlei descreve no livro Reforma Íntima Sem Martírio. E hoje, então, a proposta é alcançar para vocês ferramentas ou posturas éticas que são necessárias. Quando eu falo de postura ética, que é o termo que Vanderlei descreve no livro, eu vejo um caminho e como se fossem pilares de uma. Ó, gente, o que a Janice disse ontem? A porta vai abrir, tá? Ela vai abrir inúmeras vezes. Olha para mim, porque eu sou apegada, sou carente. Não adianta, preciso. Um lado é esse, o outro lado é quando eu estou fazendo a palestra e você vira, parece que um fio que me conecta em ti, ele faz assim. E aí parece que dentro de mim eu me perco em algum ponto. Então tu vai me ajudar a me manter aqui, se tu me olhar. Tá? Eu tento ter uma batida na voz que te mantém conectado, o meu estilo ele é muito conteudista, eu tenho um outro jeito mais pedagógico, acho mais de professor e menos de palestrante, para tentar deixar vocês aqui mais ligados. Daqui a pouco o tom de voz vai acelerar e vocês vão ficar juntos, por enquanto parece que ele está mais devagar. Então, quando eu falo de postura, quando eu olhei para o capítulo que eu queria trazer hoje para vocês, e daqui a pouco a gente vai olhar, é como se eu vejo uma ponte, tenta imaginar uma ponte, aquela ponte do rio que cai, uma ponte que faz assim. E do lado tem pilares que seguram a corrente ou a soga. Então essas posturas são como esses pilares, essa coisa que nos garante o sucesso de travessia nessa jornada. Quando falo de autoconhecimento, eu tento olhar para mim e vou falar o que faz sentido. É como se o tempo todo eu estivesse fazendo uma travessia de versões minhas velhas para uma nova versão. Então, o tempo todo parece que tem micropontes que saem de mim para uma nova versão minha. Então, te observa, com pessoas você já venceu determinadas posturas, com pessoas que chegam agora na tua vida, você descobre que tem outras posturas, se você estiver atento. Então, o tempo todo parece que eu estou tentando encontrar alguém novo dentro de mim. Isso para quem está se buscando. Quem não está se buscando, talvez ouça isso e diga, nossa, como é que é isso mesmo? Porque é justamente isso. O tempo todo parece que a gente está em relação às pessoas que estão do lado de fora e em relação a nós mesmos, em pontos diferentes dessa jornada, como se fosse um gráfico que assim, tem vários itens, vários indicativos, um assim, outro assim, outro assim, outro assim, o tempo todo tentando se transformar. Tá? Mas isso faz sentido para mim. E aí, voltando para ontem, que foi o que me fez falar das 3 palestras, então vocês estão de parabéns porque a porta abriu e vocês não olharam. Gratidão. Vejam as outras 2, para fazer sentido a de hoje.
tá? Porque eu dou rapidão em alguns conteúdos que são importantes e que não estão na palestra de hoje, estão na palestra das semanas anteriores. E se você quiser se aprofundar, vem no dia 20. Depois no dia 27 de janeiro, que são os 2 encontros de autoconhecimento que acontecem no sábado às 9h30. Tá? Tem o WhatsApp do CEAU lá embaixo, você pede para se inscrever, se não conseguir se inscrever, vem igual, e depois você se inscreve. Tá? Vai ser uma jornada linda, janeiro, fevereiro intensivo, para em março a gente mergulhar no mundo das emoções. Essa é a proposta para o ano, trabalhar as emoções. Né? E daí ontem alguém me questionava sobre essa verdade que eu trago na palestra, e algumas vezes fui questionada nessa semana, e surgiu a necessidade de me olhar quanto a esses conteúdos e vou repassar para vocês aquilo que eu disse para essa pessoa. Em 2014, eu passei por um grande processo de transição, né? Transição de carreira. Eu era uma bancária há 16 anos e aí eu saí desse movimento porque eu já vinha fazendo um movimento de busca em relação a mim, querendo responder perguntas que não tinham respostas. E depois que primeiro eu queria ser saída, queria sair, mas eu não sabia como, nem sabia quando, nem sabia por onde começar. E aí o universo me tirou daquele ambiente. Quando eu saí daquele ambiente, eu só sabia olhar para ele e chorar, porque eu não tinha mais ele. E tudo que eu buscava era algo muito semelhante àquilo que eu tinha. Então eu buscava cargos de gestão, eu buscava empresas dentro do mesmo segmento, bancário, e outros que surgiram. Porque eu me achava a pior pessoa do mundo porque eu estava desempregada. Eu tinha dentro de mim, por mais que tivesse estudado, buscado, feito várias coisas, não era o suficiente para eu conseguir não olhar para aquilo como um ponto seguro na minha vida. Eu não conseguia olhar para o novo e dizer, venha novo, estou aqui, pronta, aberta. Não, eu olhava para isso, cadê? E fui atrás, nenhum processo seletivo deu gol, mesmo com empresa de recolocação, busca de mestrado, inglês, todos os atributos que tinha, as qualificações que tinha na época. E entrei num grande processo de depressão. Porque eu fazia perguntas, eu olhava para o céu, para a lua e dizia assim, eu aceito meu projeto reencarnatório, por mais que eu não saiba o que eu combinei. Eu aceito, eu dizia, para aquilo que eu conseguia dizer, para o vazio que estava à minha volta. E dizia assim, aceito e peço auxílio, porque vocês sabem das fraquezas que tenho e sabem também das fortalezas que tenho, que eu não sei. E me ajudem para que eu consiga cumprir com o meu projeto. Eu dizia sim, na minha ignorância. Quando o universo fez a grande movimentação, eu não tinha um alicerce. E aí eu entrei em depressão. Mas eu não sabia que aquilo era depressão. Mas eu não tinha vontade de levantar. Eu só tinha vontade de ler. Eu não tinha vontade de fazer nada além daquilo que era ler. E aí eu passei alguns meses lendo, mas me achando a pior pessoa do mundo ali naquele lugar. E que livros eu li? Eu comecei pelo lado oculto da transição planetária, depois eu li Fala Preto Velho, Escutando Sentimentos, e aí mergulhei em todas as obras da Hermence, que a partir do ano de 2015 serviram de âncora para as palestras que fazia no Núcleo Espírita Francisca Júlia e depois nessa casa. Então, desde lá, é sobre autoconhecimento que eu falo, porque eu acho que é o que eu sei falar melhor. Porque fala da minha vida, e talvez fale da tua vida, esse pequeno trecho que te contei sobre mim. Porque nós todos somos iguais aqui, não tem um melhor ou pior. Eu fui descobrir isso depois que eu saí do banco, porque em algum momento eu me achava melhor que os outros. Entendeu? Em algum ponto eu me achava, com aquele salto, com aquela roupa obrigatória, por vezes naqueles ambientes, naquela época pelo menos. Né? Então, a gente acredita em muitas coisas e se desapegar dessas coisas que suportam a nossa estruturação interna, para se desapegar, exige que a gente vá colocando algo no lugar. E isso só acontece quando nós somos o nosso foco, quando a gente tem vontade de querer ser o nosso foco e, em cima disso, nos transformarmos. E daí ontem uma pessoa me questionou sobre por que isso é tão importante para mim, por que eu carrego isso com tamanha verdade. Eu estou falando como eu compreendi o que a pessoa falou. Eu disse, porque para mim isso que eu li serviu como verdade e serve para a estruturação do meu psiquismo, para os passos que eu dou na minha vida. Eu consigo aqui dizer que isso é um terreno seguro para mim.
Então, quando eu faço uma palestra, eu digo, olha, eu estou trazendo o meu ponto dessa vista, que pode servir para ti ou não servir para ti, mas serve para mim. E eu venho para te apresentar. Sabe quando você faz aquele bolo maravilhoso, você quer que todo mundo experimente? Um palestrante, quando lê um livro e acha legal, ele quer que todo mundo leia o livro, porque é maravilhoso, né? Porque é bom. Porque se te fez bem, tu quer que todo mundo viva aquilo que faz bem. Não é assim? Porque a gente quer que todo mundo, de alguma forma, saia do lugar. Então, isso fez sentido para mim. A palestra de hoje, ela vai trazer, assim, vários conteúdos. Não é para te acreditar nisso que eu estou falando, é para que você se sinta reflexivo, por vezes desacomodado do lugar onde tu está. Tipo, até assim com uma raivinha. Que saco. Ontem o pessoal falou assim, eu me sinto angustiada. Então, ontem o tom era trazer a urgência. E eu passei a mensagem da urgência. Hoje é apresentar ferramentas para que esse processo seja menos complicado para você do que foi para mim. Porque eu precisei viver, sentir, foi visceral, mas os livros me serviram de ponte. E servem até hoje, porque para poder falar para vocês, eu preciso encontrar todo esse conteúdo de novo dentro de mim. Não sei se vocês compreendem. E lá embaixo, povo querido, eu convenci o pessoal que compra os livros de que seria extremamente importante comprar 30 exemplares do livro Mediunidade e Amorosidade. E eles acreditaram, tá? Eles acreditaram e compraram. E ao término dessa palestra, dessa fala, talvez você também acredite que você precisa comprar. Quem já leu o livro Amorosidade ou o livro Mediunidade? Aqui, que tá. Você já leu. Qual deles tu leu, Cláudia? O Mediunidade. Tu indica para os outros lerem? Por que tu indica para eles lerem? A cada capítulo tu vai te encontrando contigo e te traz ferramentas para que você consiga lidar de forma diferente com o teu dia a dia. O Mediunidade, ele fala para quem tem sensibilidade em relação às energias que estão fora de nós. Substitui mediunidade por sensibilidade e ele alarga a tua compreensão em como lidar com isso. Vai do coloquial, fala de depressão, fala da saúde mental ou a falta dela. Fala de muitas coisas que você vai encontrar em ti. E o livro Amorosidade. Alguém aqui já leu o livro Amorosidade? Ninguém leu? Eu li, tá, gente? E ele fala do mundo das relações. Sabe aquela expressão de cabo a rabo? Quando fala isso, parece que fala de muitas coisas, né? Foi de cabo a rabo, de um lado a outro. É muita informação sobre esse mundo do se relacionar. Então, ele serve para todos os tipos de relação, vai falar dos chakras, vai falar das forças que conectam, vai falar quando a gente tem um relacionamento que ficou mal resolvido, como é que isso fica à nossa volta. Então, abre a tua compreensão, alarga a tua compreensão de que efetivamente o movimento precisa nascer de você e que todos que estão à tua volta são hoje um sublime presente para ti. Relacionar-se é energia. Porque se eu tirar a tua roupa e a tua roupa, você vai ver que tem um fio que te conecta ao outro. Então, é dessa compreensão que esse livro fala. Se você não conseguir comprar os dois, compra a Amorosidade primeiro e depois compra a Mediunidade. É uma trilogia, o terceiro livro ainda não foi editado, então é uma trilogia recente. O livro Mediunidade ele foi escrito no ano passado e desde que li, eu sabia que a minha vida ia mudar. Hoje eu comecei a entender já um pouco do que era. E aí alguém me perguntou, por que tu indica tanto? E o que esse livro traz? E aí eu fui lá dentro de mim buscar, assim, uma palavra, autorresponsabilidade. Essa trilogia, ela sumariza todos os livros que a Hermência escreveu com Vanderlei, desde lá de 2011, 2009, 2006, sabe? Que se chama Harmonia Interior, a série. E esse aqui, ele alarga a compreensão do momento em que nós estamos vivendo sobre a nossa história de espírito milenar e o quanto a nossa história de espírito milenar que está em nós, não está lá na vida 1500 para trás, que está aqui, ela eclode e ela interage. Quando ela eclode, né, ela floresce, ela aparece, ela ressurge
no estar aqui em vida neste momento. É a tua história que eclode quando você está super feliz ou quando não, que você está vivendo um momento que ficou grandão e você não tem recursos internos para lidar com aquilo que está à tua volta. Isso já aconteceu alguma vez com você? De você não ter os recursos suficientes para poder lidar com aquilo e que vai ficando grandão, e é a tua história ali sendo mostrada para você. Só que não vem com legenda, não sobe uma legenda dizendo, a vida número 35.000 está ativa, a vida 25.000, a vida 1.500, oi, eu sou lá da época das cavernas, oi, não vem com legenda. A gente só sente esse negócio dentro de nós e por vezes tem dificuldade de lidar, porque aquela pessoa, aquela situação que está do lado de fora, ela representa, ela é um gatilho para a eclosão daquilo que está lá atrás, que fala de nós. Não vai eclodir nada que não seja teu. Pode sim reverberar a volta das pessoas que convivem contigo. Reverbera a volta das pessoas que convivem contigo. Elas também sentem algo, né? E aí, se eu me autoconheço, eu vou poder lidar com isso de forma mais tranquila, porque eu vou saber mais o que é meu e mais o que não é meu. Agora, se eu não me autoconheço, isso abre e eu já nem sei mais quem eu sou. Eu estava bem quando eu fui dormir, eu acordei mal, porque no desdobramento eu mexi em coisas que não devia, voltei de lugar, enxerguei uma pessoa que eu não gostava lá daquela vida 2355 e a gente estava lá naquele lugar, lá à volta daquele caldeirão, entendeu? Então a gente volta com aquela impressão e não sabe lidar, não sabe o que fazer com aquilo. Por isso o autoconhecimento, não só por isso, por inúmeras outras informações que a gente vai enxergar aqui. Então o povo lá embaixo tem esses 2 livros e outros, tem os dragões, tem diferenças não são defeitos, tem Jesus, a inspiração das relações luminosas. Esse só tem um livro. Recomendo que você, se tiver condições, compre. Tá? Então, esse é o doce que eu comi e que me deixou muito mais consciente de mim e que suporta todos os trabalhos e palestras que faço, desde quando eu os li. E eu espero que, de alguma forma, toque você ao término da palestra, para que você escolha olhar para você, porque ainda dá tempo, você tem um corpo ainda. Você ainda tem pessoas à tua volta, você ainda tem necessidade de aprendizados. O teu corpo na 3ª dimensão ainda tem vida e você precisa utilizar esse teu tempo de vida para aquilo que você combinou antes de descer, que é a tua evolução, a tua melhora. Viram que hoje eu estou mais calma, né? Não estou tão... né? Então tá. Eu tenho... isso aqui é meu. Ai, então tá. Isso que vos falei mexeu com vocês? O que vocês estão sentindo? Conseguem nominar? É bom o que está sentindo? É melecão? Melecão você substitui por qualquer palavra que você gosta de dizer quando a coisa não está legal. Eu chamo meleca porque, meleca dá para falar, entendeu? Cada um vai para uma meleca. Eu vou para aquela meleca assim que as crianças brincam, né? Que daí é uma meleca menos meleca, né? Uma meleca de brincadeira. Sim, é essa a função da fala. É que você se encontre com isso dentro de ti e que queira fazer um movimento de melhora. Porque quando a gente está no barzinho, tomando uma cerveja com alguém, comendo um petisco, quando a gente está no final de ano numa festa de comemoração, quando a gente está viajando, está na praia, na frente do mar e está tudo legal, a gente não para pensar. Quando a gente está enxergando várias séries, maratonando série, a gente também não tem essa necessidade. E acredite, serão inúmeros os atrativos para que você se afaste de você. Capaz, sim, toda a materialidade. Tudo que está à tua volta, que convida os teus 5 sentidos, né, a se conectarem. E ali você investe teu tempo. Se você não se ligar, você vai estar gastando teu tempo de vida em coisas que não vão te levar a ser uma pessoa melhor que você já é. E quando você desceu para vir para cá, você não colocou em nenhuma cláusula do teu contrato que você ia maratonar a série. Ou que você ia passear no shopping, ou que você ia tomar cerveja na areia da praia. Você combinou que ia se transformar em alguém melhor. Tá? Mas não vai passear no shopping, eu posso me autoconhecer. Sim, pode.
Pode te autoconhecer se você estiver atento em você. Só que os atrativos talvez não te mantenham focado. Tá? Porque autoconhecimento é para dentro. Para dentro. Vamos lá? Vamos lá? Então tá. Vocês viram que eu gosto de resposta, né? Fico o tempo todo convocando. Então, eu sempre tenho medo porque eu vou apertar errado. Apertei errado. Aqui. Autoconhecimento e nossa postura nessa jornada. Por que é uma jornada? Porque quando a gente entra, quem aqui entende que está se buscando ou buscando se autoconhecer, levanta a mão. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, só essa. É finito esse processo? Tipo, hoje eu me autoconheço. Não, né? A gente está o tempo todo fazendo esse processo de se autoconhecer. Basta enxergar alguém, interagir com alguém, ser exposta a uma experienciação nova, a gente percebe que tem algo ali que era um ponto cego da nossa parte, né? Então, é uma jornada, então é um caminho, né? E a tua transformação acontece nesse caminho. Então, as combinações era a porta, a construção do conteúdo, que deveria ser mais batida, mas não está sendo. Então, a construção do conteúdo dessa palestra, ela se dá a partir do meu ponto de vista. Eu vou te trazer vários recortes, várias informações, e você precisa buscar por você e construir em você essa jornada. Eu te alcancei ferramentas, eu não gostei dessas ferramentas. Então, vai ler o Evangelho. Vai ler o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. Tá? Busca-te, por amor a ti, que ainda dá tempo. A gente está entrando no olho do furacão no processo de transição planetária. Você pediu para encarnar nessa vida, para ser essa pessoa nesse momento. A transição vai acontecer enquanto tu estiver nesse corpo. Escutaram? Vai acontecer enquanto eu estiver nesse corpo. Então, eu preciso cuidar desse corpo e dessa psique, para poder lidar com o que ainda vai se abrir. É por isso essas palestras, é por isso o tom de emergência ou de urgência. E o grupo de autoconhecimento. Como é que eu faço para me autoconhecer, que é algo tão subjetivo em mim? Que eu nem sei por que faço o que faço. Sei que não quero mais ser quem eu sou, mas também não sei como ser alguém melhor do que eu sou. Porque é muito subjetivo, a gente nem sabe por que a gente é como a gente é. Então, como é que eu vou transformar? Eu diz assim, irmã, para de puxar irmãozinho pro teu campo, mas tia, como é que eu, se eu nem sei que eu puxo, como é que eu digo, sai pra lá, né? Ou tipo, irmã, com licença, não precisa ficar aqui, ou que vá pra... A gente não sabe por quê, então a gente precisa conversar. Que rápido o Itamar hoje. Mas eu nem comecei a palestra ainda. Então, não é para olhar, não é para olhar, foco. Show, gratidão. Tá. E aí o grupo de autoconhecimento, ele alcança isso através das trocas, porque quando eu contei a minha história de bancária, você se identificou, não se identificou dentro do processo de transição em algum ponto? Porque a história do outro faz com que a gente entre em contato com a nossa história. E a proposta do grupo é justamente isso, na troca, na interação, a gente evoluir. E quando isso acontece? Aos sábados de manhã, e o Cial te alcança isso. Então vem pra cá, vai ser dia 20 e 27, para ver se você gosta. Pelo menos é um caminho, né? Tá, eu vou avançar, tá, povo? Correndão, porque... Então, o que fica dessa fala, né? O tá aqui tem um motivo, tu tem um corpo, tu tem uma expressão na terceira dimensão. Teu espírito, que é uma energia, que é algo que não tem forma, pelo menos eu não enxergo, muitos enxergam. Ou que é a força, como no exemplo de ontem, né? O meu corpo, o teu corpo, ele é um amontoado de ossos, ligamentos, tendões, músculos, tecidos, órgãos. Mas para ele estar em pé aqui, precisa ter uma energia dentro dele. E essa energia que faz esse corpo ficar em pé e o teu ficar em pé, ou que faz esse braço levantar, ou que faz essa voz sair de dentro com este timbre, assim como a tua, fala do meu espírito. E fala do teu espírito. Então, antes de ser isso, tem uma energia. E para a gente ter isso, né, como nada é de graça, né, a gente contratou. Se eu vou descer e vou me desenvolver, eu vou aprender, eu vou entregar, eu vou me transformar. E você combinou isso com você, para a tua melhoria, tá?
Então, o estar aqui tem uma finalidade. Você está aqui por um motivo, ou por mais de um motivo. E como é que eu faço para descobrir? Sendo você o teu foco e querendo saber o porquê que tu está aqui. Quantos de vocês já se questionaram do porquê que eu estou aqui nesse momento com esse corpo, estando na polaridade feminina? Por que eu estou aqui? Você já se questionou? Você precisa fazer esse movimento de se questionar, porque daí a resposta vai vir. Se demorar, diz assim, manda com massa de modelar, porque eu não estou entendendo. E aí eles vão te ajudar a entender. Depois que tu entendeu porque tu está aqui, tipo, eu vim para falar. E um dia eu entendi que eu vim para falar. Mas falar onde? Falar o quê? Falar para quem? Entende? Então, tu primeiro precisa ter uma resposta, para daí poder vir as próximas respostas. Mas aí é da tua sede. E se tu for no shopping e passear demais, você não vai se questionar, porque isso nunca vai chegar até você. E aí você vai passar mais uma vida em vão, sem se desenvolver, em relação a quem você se comprometeu que seria ou que se desenvolveria. E para isso você tem um projeto encarnatório. Eu chamo de contrato. Tá, que você assinou, e tinha testemunha lá em cima, tá? E agora eu vou avançar. Autoconhecimento, então, é uma jornada, é uma caminhada que precisa ter a força, a vontade, o querer, e é uma capacidade inata que todos nós trazemos, de nos auto-observarmos e nos transformarmos em alguém melhor, e entrar em contato com as nossas imperfeições, transformar ela na medida que a gente dá conta de transformar. Talvez eu ainda não consigo não julgar todo mundo, mas algumas pessoas, ou algumas atitudes, alguns comportamentos eu consigo, outros não. Então é assim, é gradativo esse processo, e você tem todas as habilidades que você precisa. É só você querer parar para se observar e catar essas informações. Aí eu vou avançar. Então, é uma jornada de individuação, porque quando a gente se autoconhece, a gente consegue gradativamente e abrindo mão de crenças que tínhamos. Tipo, em algum momento eu acreditava que eu só seria feliz se eu tivesse aquele plano de saúde que me desse, sabe, quarto privativo, no Moinhos de Vento, no Mãe de Deus. Com tudo que é aquele plano. Porque imagina eu ficar doente sem quarto privativo, né? E aí um dia não tinha mais o quarto privativo. E eu precisei me desapegar das minhas crenças. Tá? Coloca no quarto privativo, ou no plano de saúde top 10, que era o que eu tinha, todas as coisas que você acredita, sobre as quais você não viveria sem. Porque o dia que a gente vai embora, a gente vai ficar sem, entendeu? E aí o quanto a gente gasta em cima dessa crença, para manter essa crença, e o quanto a gente sofre querendo isso. E sofre por não ter mais isso, e enfim, eu sofro, né? E no sofrimento está a verdade. Porque daí, se eu mergulho, mas por que eu estou sofrendo desse jeito? Entendo que isso faz parte daquele meu processo, que eu falei para vocês há pouco. Então, é uma jornada em que eu vou me despindo de roupas que eu fui colocando, né? Porque um dia eu tive falta, eu tive problemas, pessoas que estavam à minha volta tiveram problemas, não tiveram a sua assistência, e aí eu fui acreditando. Mas eu precisei estruturar para trazer saúde psíquica. E quando eu não tenho mais, eu vou passar um processo de desestruturação. E você vive a tua vida para quê? Para se desfazer das tuas crenças. Então, eu passo uma vida amontoando crença, é como se eu fosse botando roupa, né? Para depois tirar a roupa. Mais ou menos isso. Só que a nossa roupa, ela foi milenar. Tá? O teu guarda-roupa é milenar. E você não dá conta mais. Agora é verão, tipo, é pouca roupa. Ou, tipo, vamos pra praia. Porque quando a gente vai pra praia, lava as roupas. Aluga uma casa que tem umas prateleiras, né? Que não tem todo o conforto de casa. A gente vive muito bem, obrigado. Quando volta pra casa, nossa, como tem tanta coisa aqui em casa, né? Lá na praia é tão bom que a gente vive tão bem, né? E, tipo, é isso. Agora a gente tá querendo entrar em férias, ir pra praia e vestir pouca roupa. Se desfazer desse mundo. Desse mundo que a gente criou dentro de nós para nos suportar. Posso seguir? A palestra de ontem vai falar para você essas coisas, tá? E isso eu não falei, isso você vê no grupo de autoconhecimento. Aqui um grande macro processo que também se apresenta no livro de Forma Íntima Sem Gatilhos, que dispõe de 6 etapas. Tá? A primeira etapa é a projeção tóxica, a segunda etapa é o reconhecimento intelectual das nossas imperfeições. É quando você lê um livro, escuta uma palestra e você consegue intelectualmente identificar. Ai, não pode julgar. Ela está julgando. Então fica tudo no pensamento e não desce para o coração, você não muda as suas atitudes. Na terceira etapa, eu vou reconhecendo emocionalmente as minhas imperfeições. Então sai da cabeça
e começa a descer do coração. Na quarta etapa é como se eu tivesse que começar a desenvolver a minha imperfeição de uma forma mais concreta. Então, eu olho para a pessoa, vem o ímpeto de julgar, eu seguro aquele julgamento e vou fazendo uma força contrária àquilo que antes era instintivo. Então, entra em contato, se desilude, você vai dizer, putz, olha só, eu estou julgando, eu que tanto julguei a fulana porque a fulana julga, né? Mas julgar a fulana que julga, não é julgamento. Mas antes eu achava que não, eu só estava julgando ela porque ela estava julgando, né? Então, a quarta etapa é isso. Na palestra de ontem a gente leu toda a quarta etapa. A quinta etapa é como se ela viesse gratuita. Tá? Tendo feito as 4 etapas, a renovação da atitude ela acontece de forma automática, porque você já reconheceu, você já entrou em contato com aquilo, você já refletiu sobre aquilo, você está disposto a se transformar. Então a quinta etapa ela acontece de forma mais automatizada, e quando você consegue comprovar isso, é quando acontece de novo aquilo que tinha acontecido e você olha para trás, nossa, há X dias, há X meses, eu teria feito totalmente diferente. Já não sou mais aquela pessoa que eu era, estou me transformando. E a quinta etapa é você encontrar a tua força dentro daquilo que você se transformou. Então, em algum momento da minha caminhada, enquanto palestrante, eu queria copiar os outros palestrantes. Eu queria ser igual ao fulano de tal, porque eu achava legal o jeito que ele palestrava. Mas eu estava começando, eu não conseguia ser igual a ele, porque eu sou eu. E demorou um tempo até eu entender e aceitar o jeito que eu levava a palavra. E quando eu entrei em harmonia com o meu jeito de levar a palavra, começou a dar resultado. Tá? E vocês estão vendo o melhor. Esse é o meu melhor jeito de levar a palavra. Tá? E eu gosto. Eu espero que vocês gostem também. Então, experiência para ti e para mim não é aquilo que nos acontece, é aquilo que a gente faz com aquilo que nos acontece. Então, o que você está fazendo com as experiências que a vida tem te trazido, uma vez que o teu espírito, que é a energia que habita esse corpo, ele aproxima uma força centrípeta, vai puxando, sugando tudo aquilo que a gente precisa. Como você está olhando para essas experiências? Como você está crescendo com essas experiências? O que essas experiências te ajudaram a te transformar em alguém melhor? Que experiências ainda continuam acontecendo na tua vida que não deixaram de acontecer? Que pessoas que continuam apresentando comportamentos que não deixaram de apresentar? Que comportamentos nessas pessoas você ainda continua não concordando, sentindo pena, julgando, criticando? Isso que continua acontecendo na tua vida é uma sinalização de que você ainda não fez o tema de casa. Aquilo que desapareceu, aquelas pessoas que se foram, aquilo que deixou de existir porque você já se transformou. Então a vida ela vai sim te apresentar um menu de coisas que vão te deixar alguém melhor. Não há nada que você... Tudo é reciclável, tudo tu vai poder transformar dentro de você. Nada se bota fora. Tá? E... no livro Reforma Íntima Sem Martírio, a Hermence diz para a gente assim, a reforma íntima é um trabalho processual. Quando fala processual, significa que não é algo que... é um processo, tá? Processual significa aquilo que obedece uma sequência. Né? Dentro das organizações, quem produz tem que ter uma entrada, um processamento e uma saída. Né? Então, tem uma sequência. Em conceito bem claro, a reforma íntima é a habilidade de lidar com as características da tua personalidade, melhorando os traços que compõem as suas formas de manifestar. A forma que a tua personalidade se manifesta. O jeito que você faz com as coisas que estão à tua volta, com as pessoas. E isso envolve o quê? Caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos, desejos. São alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados em você. Que é aquilo que faz você ter um corpo. E aí ela diz mais pra gente. Que existem posturas que vão nos ajudar nesse caminho, tá? Porque não é um processo fácil, porque é intangível, autoconhecimento é intangível, né? Tu não consegue pegar dentro de ti, tu vai ter que parar, vai ter que te olhar, vai ter que investir tempo, e não é 5 minutos, é um processo continuado, estando presente, no momento presente. E ela nos alcança posturas, que ela chama de ética, para esse processo de se transformar. A gente vai ler só os principais tópicos e depois você vai ver se consegue. Vamos ver se eu posto elas
talvez peça licença de postar elas, para que você possa ler através do canal, ou você vem no grupo de autoconhecimento do sábado. E ela diz assim, que existem alguns comportamentos que serão efetivos, roteiros de combate, vigília e treinamento para a instauração das linhas éticas no nosso processo de autotransformação. Porque a gente não entre na rota de colisão com a culpa, com a autopunição, né? Que quando a gente começa a se autoconhecer, e a gente vai se apropriando em novos saberes, em novos conceitos, e a gente faz como a gente fazia antes, faz de um outro jeito, como um homem velho, a gente tende a brigar com a gente, a se autopunir, a sentir culpa. Então, essas posturas, elas vão te ajudar, como se fosse um caminho seguro pela ponte do auto-amor. Como eu faço esse trabalho de me autolapidar, sendo ele mais fácil possível, me reconhecendo uma criança que ainda não sabe andar e quantas vezes vai cair para poder se manter em equilíbrio. E esse cair da criança que vai levantar várias vezes, né? Porque se a gente está caminhando é porque a gente não desistiu. A gente levantou várias vezes. E nós somos ainda crianças. A gente ainda está num jardim de infância, de uma casa planetária, da terceira dimensão, de provas e expiações. E aí exige de nós uma postura, além daquela que a gente dá conta, é rota de colisão. E essas posturas éticas são âncoras para você, ou cajados para você e para mim nessa jornada. Vamos ler juntos? Só o tópico, e caso vocês queiram alguma ou outra, daí a gente lê assim, umas 2 ou 3, pode ser? Pode ser? Então, que posturas ela trouxe no livro para a gente? Postura de aprendiz. O que é um aprendiz? Né? É alguém que se coloca, vai colocar a sapatilha da humildade. Porque tu está aprendendo. Que outra? Observação de si mesmo. Que outra? Renúncia. Que outra? Aceitação da sombra. Presta atenção que se tiver alguma que você queira que eu leia, daí eu vou ler para você. Auto-perdão. Cumplicidade com a decisão de crescer. Vigilância. Oração. Trabalho. Tolerância. Amor incondicional. Socialização. E caridade. Posso ler rapidinho? Vamos ler então? Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler essas posturas? E tentar ler sentindo, porque talvez algumas você precise ouvir para você, tá? Então leia sentindo. Vamos junto? Eu vou ter que ler aqui para quem está em casa, tá? Então, postura de aprendiz. Jamais perder o vicioso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Sempre há algo para aprender e conceitos a reciclar. A postura de aprendiz se traduz no ato da curiosidade incessante, que brota da alma como sendo a sede de entender o universo e nossa parte na dança dos ritmos cósmicos, romper com os preconceitos e fugir do estado doentio da autossuficiência. Se eu acho que já sei, não vou mais buscar, né? Observação de si mesmo. É o estudo, tento, do nosso mundo subjetivo, o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Tendemos a avaliar o próximo e a esquecer do serviço que nos compete. No entanto, relembramos que perante a imortalidade, só responderemos por nós, no que tange ao serviço de edificação dos princípios do bem na intimidade. Renúncia.
A mudança íntima exige uma seletividade social nos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental. No entanto, a renúncia deve se ampliar também ao terreno das opiniões pessoais e valores institucionais, para os quais frequentemente o orgulho nos ilude. Aceitação da sombra. Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis conosco e posteriormente com os outros. A mudança para melhor não implica destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo o que conquistamos, inclusive nossos erros. Auto-perdão. A aceitação, para ser plena, precisa do perdão. Recomeço é a palavra de ordem nos serviços de transformação pessoal. Sem ela, o sofrimento e o flagelo poderão estipular provas dolorosas para a alma. É uma postura de perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. São as âncoras para você, né, povo? Cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da renovação espiritual é gradativo e exige devoção. Não é serviço para fins de semana durante nossa presença nas tarefas do bem, mas serviço continuado a cada instante da nossa vida, onde estivermos, somente assumindo com muita seriedade este desafio, o levaremos avante. Imprescindível atitude de comprometimento com a meta de crescimento que assumimos. Somos egressos de experiências frustradas no desafio do aperfeiçoamento pessoal. Portanto, muito facilmente somos atraídos para ilusões variadas. Somente com severidade e muita disciplina construiremos um homem novo almejado. Vigilância. É a atitude de cuidar da vida mental, cultivar o hábito da higiene dos pensamentos, da meditação no conhecimento de si mesmo, da absorção de nutrição mental digna nas boas leituras, conversas, diversões e ações sociais. Vigilância é postura da mente aberta, alerta, ativa, sempre voltada para ideais enriquecedores. Oração é a terapia da mente. Sem oração, dificilmente recolheremos os vinhos do bem que constituem as correntes de energia superior da vida. Por meio dela, igualmente, despertamos na intimidade forças nobres que se encadas por nossos descuidos de cada dia. Trabalho. Os sábios guias da codificação asseveram que toda ocupação útil é trabalho. Dar utilidade a cada momento do nosso dia é sublime investimento de segurança e defesa no projeto de crescimento interior. Tolerância.
Toda evolução é concretizada na tolerância. Deus é tolerância. Há tempo para tudo e tudo tem seu momento. Os objetos da melhoria requerem essa complacência para conosco, a fim de que haja mais resultados satisfatórios. Complacência não significa conivência ou conformismo, mas caridade com nossos esforços. Amor incondicional. Aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume o compromisso de reforma íntima, porque a tendência humana é desgostar de sua história de evolução, ao tomar consciência do ponto em que se encontra ante os estatutos universais da lei divina. Sem auto-amor, a reforma íntima se reduz à tortura íntima. Aprender a gostar de si mesmo, um estado interior de júbilo com o nosso retorno lento, porém gradativo, para uma identificação plena com o Pai. É a volta do filho pródigo. Socialização. Está terminando, tá, povo? Só mais duas agora, essas aqui. Socialização. Se o interesse pessoal é o grande adversário de nosso progresso, então a ação em grupos de educação espiritual será excelente medicação contra o personalismo e a vaidade. Destaquemos assim o valor das tarefas doutrinárias regadas de afetividade e bom senso moral. São treinamentos na aquisição de novos impulsos. Por vezes a gente tem vontade de conhecer a vida em Marte, a vida em outro sistema solar, e Ramatiz ele é muito claro, né? Para que a gente possa ser um cidadão cósmico, antes a gente precisa aprender a ser um cidadão do mundo. E ele não pede que a gente saiba interagir com os chineses ou norte-americanos, ele pede que a gente ame o próximo como a si mesmo, aquele que está do lado da gente, na casa da gente, né? E que a gente faça para esse próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Amemos o próximo como a nós mesmos, né? Amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O Novo Testamento da Bíblia tradicional, ele tem o recado que a gente precisa. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Consolador que Jesus nos deixou, tem todo o recado que a gente precisa. Por que é tão difícil viver, né? É por isso que aconteceu a transmigração da árvore do Evangelho aqui para o Brasil e não mais da Europa, veio de lá para cá. Porque aqui se encontravam os seguidores de Jesus que amavam a mensagem dele, mas não conseguiam vivenciá-la. E talvez fale um pouco de ti e de mim isso. Então busquemos conviver bem com as pessoas que estão do nosso lado. Ah, agora eu vou lá para a Etiópia fazer comida. Tchê, olha para a Etiópia que está dentro da tua casa, aquela pessoa que você não olha, que os teus tios, olha para as pessoas que fazem parte do teu sistema. No momento que você olhar para eles com amor, você vai conseguir olhar para aquele colega teu do teu trabalho com amor, sabe? A realidade que te rodeia é o canteiro da tua semeadura, sabe? Da tua cura. Caridade. A socialização pode imprimir novos impulsos e reflexões no terreno da vida mental. A caridade é o dínamo de sentimentos nobres que secundará o processo socializador, levando ao nível de abençoada escola do afeto e revitalização dos ensinamentos espíritas. Então, povo, caridade, socialização, amor incondicional.
espero que eu consiga voltar. Tolerância, trabalho, oração, vigilância, cumplicidade com a decisão de crescer, auto-perdão, aceitação da sombra, renúncia, observação de si mesmo, postura de aprendiz, são âncoras para você e para mim, para que aquelas 6 etapas se cumpram dentro de você, na tua transformação. Por que nós lemos, e eu agradeço ao Itamar por ter nos permitido, porque depois você pode olhar de novo essa palestra, caso você não consiga comprar o livro, porque ele não tem ali embaixo, que Forma Íntima Sem Martírio. E lendo, ouvindo as 3 palestras, você vai perceber o quanto essa fala vai te auxiliar em relação às reflexões que surgirão a partir do teu estudo, da primeira palestra do dia 3, da outra palestra do dia 10 e a de hoje. Então, aqui encerro essa fala. Gostaria e teria muito conteúdo, muitos slides preparei abaixo, tá? Para a gente conversar, mas eu acho que o conteúdo trazido de alguma forma te levou a algum lugar dentro de ti, nem que seja a vontade de você começar. Tá? Então, gratidão a todos por essa oportunidade que eu tenho diante de vocês de levar esse conteúdo. Tá? E gratidão a Deus por essa oportunidade aqui na Terra.